Olá, eu me chamo Mirela, sou assistente social do NASF de São Pedro da Aldeia e hoje vim aqui conversar com vocês sobre planejamento familiar. Então, o planejamento familiar é um direito à saúde sexual e reprodutiva. Quando a gente fala em planejamento familiar, a gente quer dizer que todo cidadão brasileiro tem o direito de decidir se quer ou não ter filhos, a quantidade de filhos e o intervalo entre uma gravidez e a outra. E para que esse direito seja efetivado, ele precisa ter acesso a uma série de serviços de saúde para que ele possa planejar essa gravidez ou evitar essa gravidez, assim como for do seu desejo. A efetivação desse direito é quando a gente consegue, através das orientações do planejamento familiar, fazer valer a vontade dessa família, dessa mulher, desse homem ou do casal. Então, pessoal, e a política de saúde é a responsável por ofertar esses serviços à população brasileira. A gente sabe de toda a deficiência do Sistema Único de Saúde, mas algumas orientações são facilmente encontradas nos postos de saúde próximo da casa de vocês, com os profissionais de saúde que atendem e cuidam do pré-natal de vocês. Isso é muito importante que vocês busquem, é um direito de vocês. Uma coisa também muito importante para a gente conversar é que na sociedade em que a gente vive, normalmente as mulheres são responsáveis pelos assuntos relacionados à anticoncepção. Mas a gente precisa pensar que a mulher não faz filho sozinho e essa é uma responsabilidade do casal. Então, quando a gente pensa em anticoncepção, a gente precisa levar essa responsabilidade tanto para a mulher quanto para o homem, para que eles tomem juntos a decisão de qual método se encaixa melhor na rotina e na vida deles. Coisa que a gente precisa entender é como funciona o corpo, o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino. Mas para que eu preciso saber disso? Se eu não entendo o que acontece dentro do meu corpo para acontecer uma gravidez, eu não consigo entender o método que eu escolho para eu usar. E quanto mais informação eu tenho, melhor a minha adesão e mais chances eu tenho desse método funcionar. Então vamos lá. Muitas mulheres não conhecem o próprio corpo. A gente vive numa sociedade muito machista, onde as meninas são criadas para achar que tudo é feio. Tudo relacionado ao seu corpo é feio. A gente, quando é criança, nós mulheres, a gente não pode se tocar, a gente não pode sentar com a perninha aberta. E aí a gente vai entendendo, crescendo e entendendo que tudo é feio. Tudo que tem a ver com o nosso corpo, com a nossa intimidade é proibido, é feio. E a gente cresce, se torna mulher, muitas vezes mãe, e a gente não conhece o próprio corpo. É muito importante a gente dizer que a gente precisa conhecer o nosso próprio corpo. Quando a gente conhece, a gente fica atento aos sinais que o corpo dá pra gente, de que tá tudo bem ou de que tem alguma coisa ruim que precisa ser cuidada. E como é que a gente vai conhecer? A gente só conhece quando a gente se olha, a gente se toca e a gente entende o nosso corpo. Eu sei como ele é, então eu percebo quando acontece alguma coisa de errada com ele. Isso é muito importante. Agora, então, vamos conhecer um pouquinho o aparelho reprodutor feminino. Quando a gente fala do aparelho reprodutor feminino, a gente pensa logo que ele é todo guardadinho dentro da barriga da gente. Ele é interno, diferente do aparelho reprodutor masculino, que é todo externo. Então, a gente tem uma pequena parte que é externa, que a gente vê, e a maior parte do aparelho reprodutor feminino está guardadinha. Então, vamos lá? Vou tentar mostrar para vocês. Essa aqui, olha, é a parte externa. O que a gente tem aqui? A gente tem os pelos pubianos, os grandes lábios, os pequenos lábios e 2 orifícios aqui dentro. Que 2 orifícios são esses? O pequenininho aqui de cima é a abertura da uretra. O maiorzinho aqui embaixo é a abertura da vagina. Aqui fora a gente tem o ânus. Muitas mulheres acham que a gente tem apenas um orifício dentro do pequeno lábio. E não é verdade, né? A gente tem 2 orifícios.
O primeiro, que é a abertura da uretra, é por onde sai a urina. E o segundo, que é a abertura da vagina, acontece em 3 coisas. Que coisas são essas? Por onde desce a menstruação, por onde acontece a relação sexual e por onde nasce o bebê. Então, isso é muito importante a gente diferenciar, porque muitas mulheres acreditam que tem apenas um orifício por onde acontece tudo isso. Você sabia? O clitóris é uma saliência carnuda que tem como única função o prazer da mulher. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha na parte interna do aparelho reprodutor feminino. Vou mostrar para vocês essa figura aqui. Vocês já viram em algum lugar, nas aulas de ciências? Então, esse aqui é o nosso aparelho reprodutor feminino. O que a gente tem aqui? Lembra que a gente conversou sobre o orifíciozinho que é a abertura da vagina? Então, a abertura da vagina fica aqui. Logo em seguida tem o canal vaginal. Esse canal é pequeno, é estreito e ele é elástico. Ele é revestido de um tecido elástico que comporta o tamanho do pênis, o nascimento do bebê. Logo aqui, no final do canal vaginal, a gente tem o colo do útero e um pequeno orifíciozinho que é a entrada para o útero. O útero é esse triângulo que a gente tem aqui. Ele é como se fosse uma bolsinha preparada e esperando para guardar o bebê quando a gente engravida. Aqui, olha, a gente tem 2 alças. Essas alças são chamadas de trompas. Embaixo das trompas a gente tem os ovários. Então a gente tem 2 trompas e 2 ovários. A menina, quando ela nasce, ela já nasce com todos os óvulos guardados aqui dentro dos ovários. Os óvulos que ela vai usar durante toda a sua vida. Os ovários, como eu falei, eles guardam todos os óvulos que a menina nasce. E esses óvulos vão amadurecendo aos poucos e vão sendo liberados ao longo do período fértil, da vida, da idade fértil dela, para que ela possa engravidar. Então, não estão todos preparados para serem liberados. Vou contar uma historinha para vocês. Imagine uma árvore, uma mangueira. Nascem os frutos na mangueira, as mangas, mas estão todas verdes. À medida que a manga vai amadurecendo, o que acontece com ela? Ela cai do pé. Ela é jogada ao chão para que a gente possa consumir. Da mesma maneira acontece nos ovários. À medida que o óvulo fica maduro, o ovário solta o óvulo para que ele possa ser fecundado. Então, ao longo da vida da mulher, a partir do momento que ela já pode engravidar, que ela já começa a liberar óvulos a cada ciclo menstrual, à medida que esses óvulos estão maduros. Um pouquinho ao útero e falar um pouquinho da menstruação. O útero tem uma camadinha interna que se chama endométrio. Aqui se forma como se fosse um colchãozinho de sangue, onde se prepara o útero para receber um óvulo fecundado e iniciar a gravidez. Mas quando não acontece nada, esse óvulo que não foi fecundado, ele vem pelas trompas, ele é liberado aqui pelo ovário, e ele vem pelas trompas, chegando aqui, essa camadinha que é o endométrio, toda fofinha ali de sangue, se desprende, solta e desce em forma de menstruação. Por isso que a gente diz que quando a gente menstrua, a gente não engravidou. Então, quando acontece a ovulação, o que é a ovulação? É quando o ovário libera um óvulo. A mulher está ovulando e nesse momento ela pode engravidar. Mas para ela engravidar, ela tem que ter relação sexual nessa época, nesse período. Quando ela tem a relação sexual, olha, a penetração aqui dentro do canal, a ejaculação, entra no aparelho reprodutor feminino
milhões e milhões de espermatozoides numa corrida desesperada para ver quem vai conseguir chegar primeiro aqui e encontrar esse óvulo. O primeiro espermatozoide que conseguir entrar nesse óvulo vai fazer a fecundação desse óvulo. E aí a mulher já está com seu óvulo fecundado e vai começar a desenvolver e multiplicar essa célula que vem, até ela conseguir se implantar aqui no útero. Eu vou mostrar para vocês. A imagem aqui mostra essa multiplicação das células. Esse óvulo fecundado, ele vem se multiplicando, até chegar aqui no colo, no útero, dentro do útero. E aqui ele vai se implantar nessa paredinha que a gente falou que existe aqui, que é o endométrio. Ele vai se fixar ali para iniciar uma gravidez. Aqui a gente já vê o óvulo fecundado e implantado aqui no útero, ou seja, aqui a gente já tem uma gestante. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que conversar é que a mulher, ela não libera um óvulo todos os dias. Ela não é fértil todos os dias. Existe um período fértil. Para que a gente saiba quando acontece esse período, a gente precisa se conhecer também. E para isso, a gente tem que saber como é o nosso ciclo menstrual. Muitas mulheres confundem o ciclo menstrual com os dias da menstruação. Aí fala, eu sei, eu fico menstruada durante 3 ou 4 dias. Não é isso. O ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia da menstruação. E ele vai todo o período menstrual, todos os outros dias, até um dia antes da próxima menstruação. Isso é um pouquinho confuso, né? Mas a gente aprende. E a gente precisa começar a contar no primeiro dia da menstruação e parar de contar um dia antes da próxima menstruação. Assim a gente vai saber como é o nosso ciclo. Cada mulher tem o seu próprio ciclo. O meu não é igual ao seu, não é igual ao da sua vizinha. Então você precisa observar e anotar os dias da sua menstruação para que você saiba se o seu ciclo é regular, se é irregular, e você conheça e consiga descobrir quando é que você fica fértil. Normalmente é no meio do ciclo. Para isso, existem umas continhas que a gente precisa fazer. Falando nisso, a gente podia aproveitar para falar dos métodos que a gente utiliza para evitar uma gravidez. Existem métodos naturais, métodos hormonais e métodos de barreiras. Existem outros também, os definitivos, mas essa história a gente vai deixar mais lá para frente. Vamos falar agora um pouquinho sobre os métodos naturais? Os métodos naturais, o próprio nome já diz, são métodos que a gente não utiliza nenhum recurso, apenas o conhecimento que a gente tem do próprio corpo. Lembra que eu falei que é importante a gente se conhecer, a gente se tocar, a gente se olhar? Também é muito importante a gente conhecer o nosso ciclo menstrual. E para isso, a gente pode pedir ajuda de um profissional de saúde. A gente vai observar durante alguns meses e a gente vai descobrir se o nosso ciclo é regular ou não. Sendo regular, a gente pode lançar a mão de algumas técnicas, como tabela, temperatura e muco cervical. São técnicas que mostram pra gente e apontam através de sinais que o próprio corpo dá e do próprio conhecimento que a gente tem sobre ele, que indicam pra gente o dia fértil, ou melhor, o período fértil, porque a gente nunca indica um dia só, a gente especifica um período para que não tenha erro, porque a gente pode ovular dentro daquele período e não necessariamente num dia específico. Para isso, a gente precisa da ajuda do profissional de saúde, mas é muito importante todo esse conhecimento prévio. Aqui a gente tem um exemplo da tabelinha. Olha, aqui começa o número 1, seguem os dias em vermelho, que são os dias da menstruação, todos os demais dias,
e o ciclo termina aqui, um dia antes da próxima menstruação. No meio do ciclo menstrual é o período mais arriscado, onde provavelmente vai acontecer a ovulação. Então a gente chama de período fértil. Essa conta se faz individualmente e para cada pessoa a partir da observação do ciclo menstrual dessa mulher. Aqui abaixo a gente mostra o muco cervical. É uma secreção em forma de clara de ovo que sai da vagina da mulher no período fértil. Quando a gente chega nos dias onde o óvulo foi expelido ali pelo ovário, essa secreção ela fica espessa, como se fosse uma clara de ovo. Não sei se vocês já observaram, mas isso pode ser um sinal de que você está ovulando. Um outro método natural é chamado de temperatura. Esse método ele é utilizado para quem quer engravidar e para quem não quer engravidar. Como que ele funciona? A mulher, ela constrói uma tabela onde ela verifica a sua temperatura diariamente, sempre no mesmo horário, em repouso, e aí ela vai anotando a sua temperatura ao longo do seu ciclo menstrual. E quando ela percebe uma elevação dessa temperatura, provavelmente, se não houver nenhum outro fator que esteja interferindo nessa temperatura, normalmente é o período fértil. Então, ele é muito utilizado para mulheres que têm dificuldade de engravidar, para também conseguir chegar a essa gravidez tão desejada, porque aí ela sabe quando ela pode ter relação para tentar uma gravidez. Agora, vamos falar um pouquinho sobre métodos de barreira. Quando a gente fala métodos de barreira, a gente imagina o quê? Uma barreira é aquilo que impede algo de chegar a algum lugar. Então, a barreira vai impedir o espermatozoide de encontrar o óvulo. Ele vai formar uma barreira na passagem do espermatozoide, impedindo que ele chegue até lá. Então, eu vou mostrar um primeiro método que ele não é muito conhecido no Brasil, que se chama diafragma, mas ele tem disponibilidade, só não é muito conhecido. O diafragma, ele é uma capinha de borracha, assim, olha. Ele tem um aro em volta, redondinho assim. E para cada mulher existe um tamanho. Para isso, o médico tem que medir o tamanho do colo do útero para que você possa adquirir o diafragma do tamanho correto. Ele é colocado aqui dentro, no colo do útero, pela própria mulher e antes da relação sexual. Ele é utilizado junto com uma pomada chamada espermicida, que você coloca em volta do aro para impedir que os espermatozoides tentem passar por fora. Então, o espermicida mata os espermatozoides. Esse método, ele não é descartável, ele é reutilizável. Então, você coloca, tem a relação sexual, tem um tempo para você poder retirá-lo e depois que você retira, você faz toda a higiene e guarda ele para a próxima relação sexual. O nome dele é diafragma. A gente tem também um outro método que é de barreira, que é chamado de dispositivo intrauterino. Esse nome grande vocês podem não ter ouvido falar, mas DIU talvez vocês já tenham ouvido. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Esse são os formatos de DIU que a gente tem no mercado. Esse DIU é um T de um plástico flexível, coberto com uma mola de cobre e um fio de nylon, um rabinho. Esse dispositivo, ele é inserido dentro do útero da mulher. Como é um local onde a gente não tem acesso, só pode ser colocado pelo médico, a partir de avaliação da saúde sexual da mulher e reprodutiva. Então, a mulher tem que fazer alguns exames, saber se está tudo ok, para poder utilizar esse método. Após a inserção do DIU, a mulher pode ficar, dependendo do modelo do DIU, 3 anos, 5 anos, 7 anos com ele ali dentro. Basta que ela faça um acompanhamento semestral, que são esses exames também, de preventivo, ultrassom, para saber se está tudo bem.
se necessário, ela pode retirar o DIU a qualquer momento. Então, ela volta ao médico, diz que quer retirar o DIU e o médico puxa por esse fiozinho e ele sai aqui pelo canal de uma forma bem tranquila. Só não dá para ser feito pela própria mulher. O DIU, ele fica dentro do útero e essa molinha de cobre, ela faz uma reação química que mata os espermatozoides, impedindo que eles encontrem o óvulo e fecundem, dando início a uma gravidez. Um outro método de barreira bastante conhecido da população brasileira é a camisinha, que é o preservativo. Esse aqui. A camisinha, existem dois modelos, um masculino e um feminino. O masculino, ele é feito de látex e ele é utilizado no corpo do homem. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês algumas coisas que são muito importantes da gente lembrar. A camisinha, ela tem data de validade, então é muito importante que a gente sempre observe isso, porque ela é feita de um material que pode ter microfurinhos que a gente não enxerga ao olho nu, mas que podem fazer com que vírus ou espermatozoides passem e não nos proteja. Então, uma coisa muito importante. Outra coisa importante é que essa camisinha seja armazenada num lugar arejado, fresco, sem muito calor, para que também não altere a composição da mesma. E outra coisa também é sobre a abertura. A gente sempre ter cuidado para a gente não passar a unha ou o dente no preservativo que está dentro da embalagem. Para isso, ela vem com uns picotes, onde a pessoa pode facilmente abrir sem precisar de tesoura, dente ou a própria unha, né? Ó, a gente puxa e ela já abriu. A camisinha, olha, ela vem emborcadinha, tá vendo? E a gente precisa sempre ter esse cuidado de observar que o emborcado está virado para cima. Esse biquinho serve para armazenar o espermatozoide na hora da relação sexual. Então, é muito importante que tire o ar daqui do biquinho, dê uma torcidinha antes de colocar no pênis. O pênis tem que estar ereto na hora da relação sexual, um pouco antes da penetração. E aí você pode desenrolar a camisinha até a base do pênis para que ele fique protegido. A camisinha, ela é descartável, ou seja, se usa uma para cada relação sexual. Não pode ser reaproveitada. E a outra camisinha que a gente também conhece é a camisinha feminina, que a gente não tem aqui para demonstrar para vocês, mas eu vou mostrar através de desenhos. A camisinha feminina, ela é assim. Ela é um saquinho com um aro na borda. Ela não é tão elástica quanto a outra. Ela já tem um formato que se adapta ao canal vaginal e à vulva da mulher. Ela tem um aro aqui dentro também, na parte do fundo, de dentro do saquinho, onde a mulher aperta e ela mesmo coloca a camisinha, né? Fazendo com que todo o seu canal vaginal esteja protegido na hora da relação sexual. E isso impedirá que os espermatozoides cheguem até o óvulo. A camisinha feminina também é descartável, só pode ser utilizada uma vez. Uma coisa muito importante, não pode ser utilizada duas camisinhas ao mesmo tempo. Por exemplo, uma feminina com uma masculina, porque o atrito entre o material das duas pode fazer com que elas arrebentem. Então, é importante escolher uma camisinha para que seja utilizada. E outra diferença também entre as duas camisinhas, masculina e feminina, é que a camisinha feminina, ela não precisa ser colocada na hora e durante a relação sexual. Ela pode ser colocada antes, algumas horas antes. No corpo da mulher, a mulher fica utilizando a camisinha até o momento da relação sexual. Agora, eu vou mostrar para vocês um método muito popular no Brasil, que são os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles são feitos de hormônios que fazem com que a mulher não ovule. Ou seja, se ela não libera o óvulo,
ela não tem como engravidar. Mas para que ela não libere o óvulo, esse anticoncepcional hormonal, ele precisa ser tomado corretamente, porque quando a pessoa utiliza de forma errada, ele também pode não dar conta do seu efeito, e aí a gente pode ovular. Então, como que ele funciona? Normalmente é uma cartelinha assim, conhecida por todos, com 21 comprimidos, que se começa a tomar a primeira cartela do primeiro ao quinto dia da menstruação, e aí a mulher escolhe um horário e todos os dias ela toma um comprimido naquele mesmo horário. E ela vai tomando. Como ele é feito de hormônio, à medida que você vai tomando, você vai mantendo essa taxa de hormônio elevada, e essa taxa de hormônio, ela segura o seu óvulo lá dentro do ovário. Por isso, você precisa sempre tomar no mesmo horário, todos os dias, sem interrupção. Porque se você esquece, essa taxa de hormônio cai e você pode liberar um óvulo, fazendo com que não dê nada certo. Porque se você quer evitar uma gravidez, você não quer que isso aconteça. Quando você termina a sua cartela, você dá um intervalo de 7 dias, onde a sua menstruação vem, e retoma o uso do anticoncepcional no 8º dia. E assim vai. E é um ótimo método quando ele é utilizado com segurança, ou seja, sem esquecimento. Existem também que funcionam da mesma forma os anticoncepcionais injetáveis, que ao invés de você ficar tomando comprimido todos os dias, você toma uma injeção de anticoncepcional. Existe a mensal e a trimestral. Existem também as mini pílulas, que são anticoncepcionais, hormonais, orais, feitos para mulheres que estão em processo de amamentação, principalmente daquelas mulheres que estão amamentando exclusivamente. Essas mini pílulas não atrapalham a amamentação e dão maior segurança a essas mamães. Ainda falando sobre os métodos hormonais, existem também no mercado DIU com hormônio, implantes com hormônio, adesivos com hormônio. Esses métodos a gente não tem disponibilizado pelo SUS, mas existem no mercado, é importante você saber. Por fim, vamos falar dos métodos definitivos. Quando a gente fala em definitivos, a gente quer dizer que eles não são reversíveis, ou seja, a partir do momento que a gente decide utilizá-los, é porque a gente tem total certeza de que a gente não quer uma nova gravidez. Os outros métodos que a gente conversou, todos eles são reversíveis. Eles evitam gravidez, mas eu posso, a qualquer momento, mudar de ideia, parar de utilizar o método e engravidar. Os métodos definitivos não têm essa vantagem. A partir do momento que a gente faz, a gente decidiu que a gente não quer mais. Hoje em dia, existem possibilidades até de reversão, mas pelo SUS isso é muito difícil. Então, são cirurgias que são feitas para reversão, que não são garantidas, né? Não tem garantia de 100% e também não tem fácil acesso à população. Então, a gente continua trabalhando com essa ideia de que é um método irreversível, ou seja, é a nossa última opção. A gente só toma essa decisão em último caso, quando a gente realmente tem total certeza de que a gente não deseja mais engravidar. Por que a gente fala tanto sobre isso? Porque a vida da gente muda muito. Então, hoje a gente pode estar num relacionamento, amanhã a gente pode não estar mais, a gente pode conhecer uma outra pessoa e a gente pode mudar de ideia. A gente pode sentir novamente o desejo de engravidar. Então, essa é uma decisão muito importante que a gente tem que tomar com muita clareza das dificuldades que a gente pode ter no futuro. Não são tão incomuns mulheres que se arrependem da laqueadura. A gente vê isso de vez em quando no serviço. Então, é muito importante que a gente possa conversar e orientar vocês sobre isso, sobre essa possibilidade de arrependimento e todo o transtorno que isso traz emocionalmente para a mulher no futuro.
A laqueadura de trompas nada mais é do que uma cirurgia como outra qualquer. Então, assim como as outras cirurgias têm vantagens e desvantagens, tem riscos, e ela é feita no corpo do aparelho reprodutor da mulher, onde as duas trompas são cortadas e costuradinhas aqui. Para quê? Para impedir que o óvulo que sai do ovário encontre com o espermatozoide. Ou seja, há uma interrupção no caminho onde eles se encontram e assim impossibilita a gravidez. A legislação brasileira fala de algumas condições para que as mulheres realizem a laqueadura. Uma delas é a idade, que a mulher precisa ter no mínimo 25 anos de idade. Também tem um outro critério, que ela precisa ter 2 filhos nascidos vivos. Ou seja, ela precisa já ter 2 filhos nascidos vivos para poder pleitear a laqueadura. Outra coisa muito importante que é dito na legislação é que a mulher não pode fazer uma laqueadura no momento do parto. Essa é uma questão muito polêmica. Normalmente, as gestantes desejam fazer a laqueadura logo na hora do parto para que isso se resolva. Mas o parto é um momento que envolve muitas emoções e que a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, nem com a mãe, nem com o bebê. Pode haver alguma intercorrência e esse desejo modificar após o parto. Então, por esse motivo, o parto não é o melhor momento para se fazer uma laqueadura. A legislação só prevê a laqueadura na hora do parto em casos de mulheres que tenham algum problema de saúde grave e que o parto em si, a cesariana, seja um risco para a sua saúde, para a sua vida. Então, nesse caso, o médico justifica com laudo médico e aí é concedido o direito a ela de fazer a laqueadura na hora do parto. Uma outra situação onde é concedido o direito à mulher a laqueadura na hora do parto são as mulheres com cesarianas sucessivas, ou seja, aquelas mulheres que já fizeram mais de 2 ou 3 cesarianas e que com isso uma nova cesariana se torna arriscado para a sua saúde e a do bebê. Então, essas são as situações onde a laqueadura pode ser feita no momento do parto. Nas demais situações, onde a mulher tem parto normal, o que se orienta é que ela volte 60 dias após o parto. Então, sendo assim, obedecendo a lei, aqui no município de São Pedro, essa cirurgia, a de laqueadura, ela é agendada no setor de regulação, onde ela é marcada no TFD, que é tratamento fora do domicílio, ou seja, o município tem pactuado essa cirurgia fora do município de São Pedro e aí a gente encaminha para um local onde é realizado fora do momento do parto. É importante a gente falar que nós estamos num momento de pandemia, onde muitas cirurgias que não são urgentes foram canceladas pelo risco que traz ao paciente. E uma delas foi a laqueadura de trompas. Por isso a gente está fazendo toda a orientação, mas a gente não está conseguindo agendamento para mulheres que queiram laqueadura neste momento. Para finalizar sobre os métodos irreversíveis, a gente também precisa falar da vasectomia, né? Eu não vou falar sobre o corpo do homem nesse momento, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Mas a vasectomia é uma cirurgia também definitiva, só que feita no corpo do homem, no aparelho reprodutor masculino. É uma cirurgia muito mais simples, que pode ser feita até num consultório médico, com anestesia local e que tem bastante eficácia. Existe também o risco do arrependimento, assim como nas mulheres. Por isso que tudo tem que ser muito conversado entre o casal para que se decida qual é a melhor alternativa de anticoncepção. Então, meninas, eu espero ter ajudado com essas informações e me coloco à disposição para a gente conversar mais especificamente sobre alguns assuntos que a gente não conseguiu aprofundar aqui. Fico à disposição e vocês se cuidem, hein?